Antes de começar o vídeo, peço seu apoio. Já voltei com as produções do mangá de Tenkaichi. E também voltei a fazer Necromante Rei dos Mortos. Também tá vindo coisa nova por aí. Bom, isso é tudo, vamos pro vídeo. Lucian chegou à sala de treinamento 8, onde se deparou com um amplo espaço vazio. As paredes, em todos os 5 lados, estavam cobertas de buracos do tamanho de um punho, lembrando-lhe uma sala de treinamento semelhante que havia encontrado no campo de treinamento dos prodígios. Sem pensar demais, ele fez uma breve inspeção do local e então entrou, localizando um dispositivo na parede que parecia ser o interruptor de controle da sala. Após um rápido ajuste, uma voz mecânica ecoou, anunciando o início da primeira etapa do treinamento corpo a corpo e pedindo que ele se preparasse. Respirando fundo, Lucian se preparou, abriu sua bolsa de armas e rapidamente montou sua longa lança. No momento em que segurou sua lança, a aura ao seu redor se transformou dramaticamente. Em pé, alto e firme, ele empunhava a longa e afiada lança com confiança, a ponta refletindo a luz no chão. Uma energia ardente parecia se acender dentro dele, lembrando um bravo guerreiro dos antigos campos de batalha. De repente, os buracos do tamanho de um punho nas paredes emitiram um ruído, como se algo estivesse prestes a sair deles, e Lucian não precisou esperar muito para ver esferas de ferro sendo disparadas de todos os lados com uma velocidade inimaginável. Impassível, Lucian concentrou-se nas esferas de ferro, utilizando técnicas de respiração do vento e seu poder psíquico para rastreá-las. Brandindo sua lança, os movimentos de Lucian tornaram-se excepcionalmente rápidos. Comparadas aos seus movimentos, as esferas pareciam se mover em câmera lenta. Com um golpe de sua lança, ele cortou todas as esferas ao meio no ar, que eventualmente caíram no chão. Lucian ficou um pouco surpreso com a facilidade da primeira etapa. No entanto, a sala de treinamento logo anunciou o fim da sessão, deixando um tanto confuso. A voz do sistema seguiu declarando que Lucian havia completado apenas 20% da primeira etapa. Intrigado, ele olhou para a grande projeção acima, se perguntando o que havia causado seu fracasso. Talvez tivesse cometido algum erro. A projeção rapidamente respondeu à sua dúvida. O uso de qualquer força além de sua força física, incluindo energia interna, poder psíquico ou outras artes marciais, era proibido. Levou um momento para ler as instruções, então Lucian acenou com a cabeça, compreendendo rapidamente o propósito do treinamento: aperfeiçoar o combate corpo a corpo confiando apenas no próprio corpo. Se fosse permitido o uso de energia interna ou talentos marciais, o treinamento perderia totalmente seu significado, pois seria fácil destruir as esferas com armas corpo a corpo auxiliadas por tais habilidades. Esta sala de treinamento foi projetada para aprimorar a técnica no combate corpo a corpo através da força física pura. Com isso em mente, Lucian tentou pela segunda vez. Retornando ao painel de controle, ele reiniciou a primeira etapa do treinamento. Assim como antes, uma enxurrada de esferas de ferro foi disparada das paredes. Desta vez, ele assumiu sua postura, confiando apenas em sua força física para manobrar a lança. Com sua força quase grandiosa, quebrar essas esferas de ferro era uma tarefa trivial, quase como se sua lança estivesse dançando no ar, deixando incontáveis rastros enquanto Lucian a manejava apenas com a força do corpo. As esferas eram esmagadas em pó de ferro, espalhando-se pelo chão em tempo real. Tudo parecia acontecer num instante, e a primeira etapa terminou rapidamente. Enxugando o suor do rosto, Lucian, que raramente dependia apenas de sua força física, surpreendeu-se com o quanto aquilo fez suar. Ao perceber que a primeira etapa havia terminado e que nenhuma esfera mais era disparada, ele soube que havia passado com sucesso. Assim que a etapa anterior terminou, uma nova leva de esferas foi disparada pelos buracos nas paredes. Lucian inicialmente pensou que essa rodada seria semelhante à anterior, mas estava enganado. Desta vez, as esferas eram muito mais leves e aparentemente feitas de madeira. Diferente das esferas de ferro, que eram mais fáceis de acertar, estas esferas de madeira eram desviadas pela pressão do ar gerada pelos seus golpes, alterando constantemente suas trajetórias. Um insight repentino atingiu Lucian. Ele finalmente entendeu algo. O propósito da sala de treinamento de armas corpo a corpo não era apenas sobre técnica e poder, mas também sobre precisão e maestria com a arma. A mudança das esferas de ferro para as de madeira parecia reduzir a dificuldade, já que aparentavam ser menos perigosas e mais lentas, mas na realidade era o oposto. Nesta etapa do treinamento, era exigido que o praticante atingisse todas as esferas com sua arma corpo a corpo antes que elas caíssem no chão para passar. Quanto mais leves fossem as esferas, mais desafiador se tornava, pois o movimento do ar causado pelos golpes poderia facilmente desviá-las, tornando seus movimentos imprevisíveis e aumentando significativamente a dificuldade. Isso lembrou Lucian de cenas de romances e filmes que havia visto, onde artistas marciais habilidosos podiam arrancar flores com um movimento ou cortar a água com um golpe veloz. Compreendendo esse princípio, tudo fez mais sentido. Ele retornou ao painel de controle e reiniciou esta etapa. Momentos depois, moveu-se rapidamente pela sala de treinamento, manejando sua longa lança com precisão. Ele acertou com exatidão cada esfera de madeira enquanto estava na sala, continuamente superando seus limites e aprimorando
demonstrando suas habilidades. Seus movimentos tornaram-se mais fluidos e rápidos. Com a lança em mãos, destruiu precisamente todas as esferas no ar após a segunda etapa. As fases seguintes também incluíam esferas de plástico, pipoca e, surpreendentemente, penas. Inicialmente bastante surpreso, achando que aquilo poderia ser uma pegadinha, Lucian logo percebeu o motivo pelo qual a sala de treinamento introduzia esses objetos tão diversos e até engraçados. Ele achou o chamado treinamento de armas corpo a corpo cada vez mais interessante, treinando incansavelmente e superando novos limites. Após várias horas, em sua última tentativa, ele lançou sua lança com a palma da mão, mirando em uma pena que flutuava no ar. Saltou do chão, acompanhou com um rápido movimento, empunhou firmemente a lança e a girou em um movimento de torção para esmagar a pena, que então caiu suavemente no chão. O que antes era uma sala limpa, agora estava repleta de destroços de vários objetos. No centro do espaço, Lucian parecia fundir-se com sua lança. Seu corpo estava ereto, irradiando uma força quase sobrenatural, agora encharcado de suor, com os músculos abdominais marcados e flexionando a cada respiração. Ele lançou um olhar para a lança do dragão carmesim em suas mãos, sentindo um vínculo cada vez mais evidente, como se a arma estivesse conectada a ele pelo sangue. Segurando a lança, refletiu sobre as horas passadas na sala de treinamento. A afinidade entre ele e a lança do dragão carmesim havia melhorado drasticamente. Ele sabia que, naquele ritmo, não demoraria para que desenvolvesse completamente o sentido da lança, avançando suavemente para o próximo estágio, o da alma da arma, o que o deixou bastante satisfeito e animado. Olhando ao redor da sala de treinamento tomada pelo lixo, percebeu que o único local limpo era o pequeno círculo ao seu redor, que permanecia tão arrumado quanto antes. Durante todo o treinamento, Lucian explorou esse magnífico método de aperfeiçoamento com armas corpo a corpo. Começou com esferas de ferro, depois de madeira, plástico, pipoca, espuma e, na quinta fase, penas. Admirou-se com a criatividade por trás do design da sala, perguntando-se que tipo de mente genial teria concebido tais elementos tão diversos e aparentemente caóticos. Contudo, a eficácia desse método único de treinamento era simplesmente boa demais para ser ignorada. Observando os buracos nas paredes, Lucian percebeu que as horas de treino o haviam ensinado a usar sua força física para controlar armas de combate sem desperdiçar energia desnecessariamente. Para a maioria das pessoas, alcançar o nível atual de maestria de Lucian seria impossível sem décadas de prática dedicada. No entanto, após absorver as memórias e a vontade de dois mestres supremos que haviam caído, Lucian só precisava despertar essas memórias já existentes dentro de si. Ainda assim, houve vários momentos durante o treinamento em que ele quase falhou. Sentiu que o treinamento havia consolidado as partes instáveis de seu corpo, solidificando sua base. Seu gargalo começou a se afrouxar e a segunda forma do caminho marcial perfeito parecia chamá-lo. Perdido em pensamentos por um longo tempo, organizando lentamente sua mente, Lucian de repente olhou para cima, se perguntando por que a próxima fase do treinamento ainda não havia começado. Foi então que notou a projeção acima dele mostrando que todas as 5 fases do treinamento de armas corpo a corpo haviam sido concluídas. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que nem percebeu o som da notificação. Com apenas 5 fases, Lucian sentiu um leve arrependimento e um desejo por mais. Mesmo assim, guardou sua lança na caixa de armas, planejando voltar no dia seguinte e continuar até que a sala de treinamento não lhe oferecesse mais nenhum benefício. Na recepção, uma jovem com uma enorme espada presa às costas estava visivelmente descontente. Havia sido informada de que a sala de treinamento estava lotada, marcando seu terceiro dia consecutivo sendo recusada, o que a frustrava compreensivelmente. A recepcionista, um tanto sem jeito, sugeriu que, se tivesse alguma reclamação, deveria levá-la à administração da escola e pedir que construíssem mais salas de treinamento. Percebendo que seu tom havia sido ríspido, a garota suspirou e murmurou que, se tivesse poder para mudar as coisas, nem precisaria dessas salas de treinamento. Nesse momento, Lucian saiu da sala, entregou seu cartão de acesso à recepcionista, agradeceu e partiu. A recepcionista acenou e, então, alegremente informou a garota que agora havia uma vaga disponível, entregando-lhe o cartão da sala de treinamento número 8. Animada, a garota saiu cantarolando e pulando em direção à sala, com os olhos brilhando de alegria e um toque de triunfo. No entanto, ao abrir a porta da sala, ficou completamente chocada com a cena à sua frente, destroços e pilhas de lixo espalhados por todo o chão. Ela exclamou, frustrada, lamentando que aquilo parecia menos uma sala de treinamento e mais um lixão que não era limpo há dias. Lembrando-se do rapaz bonito que havia acabado de sair da sala, a garota inicialmente sentiu uma certa simpatia por ele, por ter liberado a sala antes que ela fosse recusada pela terceira vez. Mas isso rapidamente se transformou em uma má impressão ao observar a bagunça que ele aparentemente deixou para trás. Frustrada, ela bateu na parede, acidentalmente pressionando um botão que abriu uma pequena escotilha na base. Para sua surpresa, um pequeno robô equipado com um aspirador emergiu
e começou a fazer a limpeza. Observando o robô em ação, a garota não pôde deixar de sentir um pouco de pena dele, admirada com a quantidade de lixo acumulado em uma sala de treinamento tão pequena. Examinando os destroços, ela notou uma bizarra variedade de materiais: fiapos de algodão, lascas de madeira, pedaços de metal, penas e até pipoca. Ela se perguntou, incrédula, se o rapaz havia acampado na sala. "Por que diabos tem pipoca aqui?" perguntou-se. Enquanto observava a pilha de lixo diminuir rapidamente, uma realização atingiu. Como aquele rapaz conseguiu produzir tanto lixo em apenas algumas horas? Ela sabia que, além das armas corpo a corpo, nada mais era permitido na sala, nem mesmo comida ou água. Ver tal variedade de resíduos era realmente muito estranho. Sua curiosidade foi despertada, e ela apressou-se em investigar. Ela foi até o painel de controle e começou a apertar os botões. Por já ter estado na sala várias vezes antes, estava familiarizada com as funções. Rapidamente acessou os registros anteriores de treinamento e encontrou os resultados de Lucian. Primeiro ano, quinta etapa, taxa de conclusão 100%. Ela começou a suar frio ao ver esse registro, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. Em toda a história da Universidade Marcial Divina, o mais alto nível que qualquer aluno já havia alcançado era a terceira etapa. Quanto a ela, ainda estava treinando na primeira etapa. Como poderia haver uma quinta? A terceira etapa já representava um nível de maestria em armas corpo a corpo acessível apenas àqueles com habilidades profundas. A quinta etapa devia ser equivalente ao reino do controle, ou talvez até superior, um nível que ela acreditava só ser alcançável por grandes mestres e além. Sua mente girava em confusão, e ela se perguntava se aquele jovem calouro era realmente tão poderoso assim. Ela quis verificar mais informações, mas, de repente, a tela piscou e emitiu um ruído agudo. Assustada, ela deu um salto para trás. Quando olhou novamente, a tela havia apagado, talvez devido ao impacto quando ela entrou apressada na sala. Virando-se para olhar o chão agora impecavelmente limpo da sala de treinamento, ela se perguntou se tudo o que acabará de ver não tinha passado de um sonho. Sem saber dos eventos que haviam acontecido na sala após sua saída, Lucian retornou imediatamente ao seu dormitório. Lá, trocou de roupa, tomou um banho rápido e consumiu alguns suplementos nutricionais. Ele podia sentir o suplemento percorrendo seu corpo, espalhando uma energia quente que rapidamente restaurava sua resistência. Para sua surpresa, percebeu que seu corpo absorvia o suplemento com mais eficiência após a sessão de treinamento do que antes. Assumindo uma postura adequada, Lucian começou a praticar o segundo estágio da técnica de fortalecimento corporal estelar. Ao terminar a série, todo o tubo do suplemento já havia sido completamente absorvido. Lucian abriu lentamente os olhos, com um brilho de admiração neles. Esta sessão de cultivo foi marcadamente diferente das anteriores, proporcionando o dobro da eficácia. A experiência na sala de treinamento havia aprimorado sua capacidade de controlar o corpo mais do que nunca, e ele podia sentir claramente até as menores partes de seu corpo que antes não haviam sido totalmente temperadas. Cerrando o punho com confiança, Lucian percebeu que, nesse ritmo, poderia completar o segundo estágio do corpo dourado imortal em metade do tempo que havia inicialmente estimado. Ele até considerou a possibilidade de atingir completamente esse estágio antes de oficialmente avançar para o sétimo nível de grande mestre. Depois disso, os dias de Lucian tornaram-se simples, mas regimentados. Passava as manhãs sentado na varanda do dormitório, meditando e cultivando sob o sol. Depois, frequentava as aulas, mas, após se graduar na classe de armas corpo a corpo, achava a maioria dos cursos desinteressantes e pouco úteis, exceto pela disciplina de estudo sobre bestas, que oferecia uma abundância de informações sobre essas criaturas que haviam levado a humanidade ao apocalipse. Após as aulas, almoçava e então visitava a Torre Marcial Divina à tarde para verificar a situação da fila, o que invariavelmente exigia mais espera. Em seguida, ia direto para a sala de treinamento de armas corpo a corpo para repetir o treinamento das 5 etapas, tornando-se mais familiar com sua lança longa a cada dia. Sempre completava a quinta etapa mais rápido do que no dia anterior, depois voltava para casa para continuar praticando a técnica corporal estelar, a técnica de respiração natural e a técnica de meditação com cristais. À noite, entrava no reino dos sonhos para treinamento de combate. Sua força crescia exponencialmente dentro dessa rotina estruturada e gratificante. Em menos de uma semana, Lucian havia se transformado notavelmente. Como de costume, hoje, após completar a quinta etapa de treinamento, ele percebeu o quanto havia mudado em tão pouco tempo. Seu nível de energia vital havia triplicado e seu controle sobre o próprio corpo alcançara patamares inéditos. Sua força de combate havia disparado, e ele estimava que agora poderia aplicar mais de 5 vezes sua força anterior com um único soco. Isso era resultado da consolidação de sua fundação marcial através de prática diligente. Lucian olhou com confiança para o horizonte, refletindo sobre a importância da atenção aos detalhes. Os insights adquiridos na sala de treinamento de armas corpo a corpo foram cruciais. Sem eles, ele não teria percebido as muitas falhas e lacunas em sua fundação marcial. Essas imperfeições, aparentemente insignificantes agora, se tornariam cada vez mais evidentes à medida que progredisse em direção a se tornar um grande mestre. Inicialmente cético quanto à capacidade da universidade de ajudar no seu crescimento marcial geral, Lucian agora reconhecia a sabedoria por trás da renomada reputação da Universidade Marcial Divina. Tendo completado seu treinamento do dia, Lucian não demorou a sair. A garota que havia
havia ocupado a sala depois dele vinha perseguindo Lucian desde então. Ela fez um gesto para suas companheiras seguirem e todas se dirigiram diretamente para a sala de treinamento número 8. Ao entrarem na sala e verem os resíduos espalhados pelo chão, a garota virou-se para todos que haviam duvidado dela e disse: "Eu não estava mentindo." A projeção na sala de treinamento ainda exibia a mensagem confirmando a conclusão da quinta etapa por Lucian. O grupo olhou, surpreso, para os detritos espalhados por toda parte. Eles olharam para o chão e depois de volta para a projeção, lutando para acreditar no que viam. Aproximaram-se do painel de controle, puxaram uma linha de registros e encontraram o nome de Lucian, enquanto outra pessoa vasculhava a pilha de destroços, expressando choque ao encontrar pipoca e penas, questionando como aquilo poderia fazer parte do treinamento. Um deles tentou tirar uma foto para postar no fórum da escola, mas a garota balançou a cabeça. Ela deu de ombros, com um olhar resignado, explicando que já havia tentado isso antes, mas ninguém acreditou nela. A acusaram de ter editado as imagens no Photoshop, e ela até foi banida do fórum depois de passar horas discutindo com as pessoas. O grupo caiu em contemplação silenciosa, percebendo que eles também tinham sido céticos antes. O estudante homem pegou um fragmento de pena, olhou ao redor para o grupo e perguntou se a força de Lucian poderia ter superado Shen Yishuan, que era estimado como o aluno mais forte da 7ª Universidade Marcial Divina. A sala ficou em silêncio. A garota foi a primeira a falar, sugerindo que talvez eles não entendessem completamente o que significava concluir o 5º estágio. Isso significava que a maestria de Lucian com armas de combate corpo a corpo havia alcançado um nível incrivelmente alto, o reino de controle ou além disso. Isso significava uma coisa, que Lucian era imbatível entre seus colegas. Ela afirmou que não apenas o melhor aluno da universidade deles, mas também os melhores alunos das outras 6 universidades marciais divinas poderiam não ser páreo para ele. Normalmente, uma afirmação dessas provocaria debates e contra-argumentos, mas desta vez houve apenas silêncio. Após uma longa pausa, alguém perguntou o que eles deveriam fazer com essa informação, sabendo da verdadeira força de Lu, mas, se ninguém acreditaria neles, qual seria o significado disso para eles? Uma das estudantes, esfregando a cabeça com um senso de frustração, lamentou o quão sufocante era descobrir um segredo tão grande, mas não poder compartilhá-lo sem ser desacreditada. A descoberta era empolgante, mas a incapacidade de compartilhá-la, desanimadora. A garota que vinha seguindo Lucian ponderou por um momento, e então sugeriu ao grupo que mantivessem isso em segredo. Dado o jeito usual de Lucian agir, ela acreditava que sua verdadeira força não permaneceria oculta por muito tempo. Ela sorriu maliciosamente, expressando um pressentimento de que Lu poderia estar tramando algo em sua mente. Pouco depois, Lucian saiu da sala de treinamento e voltou ao seu dormitório, onde recebeu uma mensagem de texto que instantaneamente trouxe um sorriso ao seu rosto. A mensagem dizia: "Sua vaga de entrada na Torre Marcial Divina está disponível. Por favor, compareça dentro de 10 minutos ou sua vaga será adiada." Lucian, tendo acabado de voltar do treinamento, ainda estava suando profusamente e não tinha tido a chance de tomar banho ou trocar de roupa, mas ele estava esperando por essa mensagem há uma semana. Finalmente sua vez havia chegado. Mas então, outra mensagem chegou logo em seguida, informando que sua solicitação para uma missão de nível duplo havia sido aprovada. Devido à natureza urgente da missão, ele foi solicitado a comparecer imediatamente ao centro de missões. Lucian colocou o telefone de lado, dividido entre duas escolhas. Ambas as solicitações estavam pendentes há uma semana, e parecia quase um golpe do destino que agora coincidissem, ambas exigindo sua presença imediata. Após alguma reflexão, ele considerou a chance de entrar na Torre Marcial Divina, um privilégio dos estudantes dali, com um tempo de espera geralmente em torno de uma semana. Mas, por outro lado, uma missão de nível duplo era uma oportunidade rara. Após uma breve consideração, Lucian tomou sua decisão. Escolheu renunciar à oportunidade de entrar na Torre Marcial Divina. Embora um pouco relutante, ele rapidamente guardou sua longa lança no estojo de armas, tomou um banho, trocou de roupa e se apressou em direção ao centro de missões. Enquanto Lucian corria para o centro de missões, um visitante inesperado chegou à Torre Marcial Divina. Cada uma das 7 universidades marciais divinas possuía sua própria torre marcial, e todos os estudantes dessas instituições desfrutavam de privilégios ao usarem a torre de sua escola. Esse privilégio não era apenas um direito especial das universidades marciais divinas, mas também uma fonte de orgulho para seus estudantes. No entanto, estudantes de outras universidades marciais divinas podiam desafiar as torres de outras instituições. Se um desafiante conseguisse quebrar o recorde mais alto de uma torre, a escola defensora perderia o direito de usar sua torre por um ano. Ninguém sabia exatamente por que essa tradição existia, mas era algo aprovado pelos santos marciais e praticado há anos. Um jovem robusto se aproximou lentamente da recepção da Torre Marcial Divina. A recepcionista, que não havia visto Lucian chegar, esperava que o recém-chegado fosse mais um estudante querendo checar o tempo de fila. Ela pediu seu formulário de inscrição, mas sua expressão mudou drasticamente ao ver o que estava escrito. O visitante era um estudante da 4ª Universidade Marcial Divina. Ela lentamente levantou o olhar e viu um jovem alto e robusto parado diante dela. Seus olhos pareciam cheios de orgulho e espírito de luta. Ele tinha uma tatuagem no rosto, provavelmente querendo imitar Mike Tyson, e usava um sorriso de desprezo, apresentando-se e revelando que seu sobrenome era Miao, ocupando a 6ª posição
posição no ranking dos 7 santos. Ele olhou com desdém para os outros estudantes ao redor e então anunciou em voz alta: Miao Renxiong, da 4ª Universidade Marcial Divina, veio desafiar sua torre hoje. Meu Deus, o nome dele começa com Miao. É só coincidência? Será que ele vai levar uma surra e sair chorando como um gatinho assustado? Enfim, obrigado por assistirem e até a próxima. Fica com Deus, fui.